Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui para o canal e neste vídeo eu vou resolver aqui algumas questões de concursos de análise combinatória. Então, olha, são dicas de como resolver questões de análise combinatória de forma rápida e fácil. Então, bora para o vídeo e é rumo ao 10. Então, pessoal, vamos para a nossa aula aqui de solução de questões de provas de concurso sobre análise combinatória. Eu dividi em aula 1 e aula 2 as questões de análise combinatória que nós vamos resolver. Vamos começar aqui por esta questão, que é o seguinte: uma prova consiste de 11 questões com alternativas do tipo verdadeiro ou falso, ou seja, duas alternativas, né? Duas opções. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode responder a esta prova, assinalando somente uma alternativa em cada questão? Então, olha só, pessoal, nós temos aqui 11 questões e cada questão tem duas opções. Né? Nós temos aqui que pode ser verdadeiro ou falso. Veja bem, então está querendo saber de quantas maneiras a pessoa pode responder essa prova, assinalando somente uma alternativa. Então aqui a gente tem o seguinte, olha. Vamos colocar aqui mesmo. Aqui a gente tem o seguinte: a primeira questão, vou colocar assim, a primeira questão, segunda questão, e assim, não vou escrever todas, só vou colocar aqui um pouco para a gente avaliar aí as opções que a gente tem, né? E a 11ª questão. Beleza. Pessoal, cada questão dessa daqui a gente tem duas opções. Então, quando ela chega na primeira questão, o que ela pode fazer, né, para assinalar? Ela tem duas opções. Ou ela coloca que a questão é verdadeira, ou ela coloca que a questão é falsa. Tá? Ou ela assinala verdadeiro, ou ela assinala falso. Então, aqui ela tem duas opções. Ela tem que fazer isso na primeira questão e, olha o conectivo e. Esse conectivo e sempre que for pronunciado é uma multiplicação. Ele tem que fazer isso na primeira questão e na segunda e na terceira e na quarta e assim até a 11ª questão. Certo? Então vai ser uma multiplicação aqui, ou seja, quando ele chega na segunda questão, também ele tem duas opções, que é ou assinala verdadeiro ou assinala falso. Vezes, quando ele chegar na terceira, idem. Quando ele chegar na quarta, idem. Na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, nona, 10ª, 11ª. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como a gente tem aqui o princípio fundamental de contagem, é um princípio multiplicativo, então a gente tem que multiplicar esses valores. E como que a gente faz aqui? Olha, vamos lá, cuidado para não se perder aí na multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. 1024 vezes 2, 1024 vezes 2, 2048. Então tem 2048 possibilidades dele resolver essas 11 questões. E 2048 possibilidades é mais do que 2000. Alternativa E de Espanha. Uma questãozinha que dá para você utilizar esse método, é um método simples, certo? É só você utilizar o raciocínio lógico e lembrar que o que ele vai fazer na primeira questão, ele tem que fazer na segunda, na terceira e assim por diante. Ou seja, ele tem duas opções para a primeira questão e duas para a segunda e duas e assim por diante.
pronunciou o conectivo E, multiplicação. Beleza? Pessoal, deixa um like aí no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative aí o sininho, né, para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí no comentário aí, né, nos comentários. Segunda questão, pessoal. Quantos números podemos formar com 3 algarismos escolhidos dentre o conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, temos 7 números aqui. De maneira que, pelo menos 2 algarismos, né, 2 dos algarismos escolhidos sejam iguais. Pelo menos 2 sejam iguais. Olha só, pessoal. Aqui é mais fácil você pegar todas as possibilidades, tá? A gente pega todas as possibilidades e tira o número de possibilidades em que todos os algarismos são distintos. Porque aqui a gente tem duas opções, Ana. Todos os algarismos são distintos ou pelo menos 2 são iguais. Então aqui, ó, vou escrever isso aqui, ó. Pelo menos 2 iguais, 2 algarismos, certo? Só resumir. A gente tem isso, ou os 3 distintos. Isso é o 100%, não é isso? Isso é o 100%. Ou os 3 são distintos, ou seja, né, porque eu tenho 3 algarismos aqui, ó, são 3 algarismos. Vou colocar aqui mesmo. São 3 algarismos, né? Um número formado por 3 algarismos. Ou aqui eu tenho pelo menos 2 iguais, ou então, né, os 3 são distintos. Né? Os 3 são distintos. Tá certo? Essa é a lógica, Nana. Ou você vai ter os 3 algarismos distintos, e se os 3 não forem distintos, o que acontece? É porque pelo menos 2 são iguais, né? Ou seja, 2 iguais ou 3 iguais. Certo? Isso forma o todo. Isso forma o todo. Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o geral, tá? Eu vou calcular o geral e vou calcular dos 3 distintos, e aí eu vou subtrair depois, certo? Vou calcular o geral aqui. Quando eu falo geral, é que eu posso ter 2 iguais, tudo, tá? Vou calcular o geral. Então, aqui o geral, vou pegar aqui os 3 algarismos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 casinhas. Pessoal, como que a gente pode formar aqui um número com 3 algarismos, independente se esse número tem elementos iguais ou não? Geralzão. Tá? Como eu tenho aqui 7 números, ó, aqui eu vou poder colocar qualquer uma das 7 possibilidades. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Como aqui está geral, não me interessa se tem 2 números iguais, ou 3 números iguais, ou todos diferentes. Aqui também eu tenho os mesmos 7. Por quê? Porque, inclusive, o que foi colocado aqui na primeira posição, eu posso repetir ali, porque aqui é o geral. E idem para a terceira. Princípio de contagem, para eu saber quantos números com 3 algarismos nós temos aqui, é só multiplicar isso daqui. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. 3 vão 6. 7 vezes 4, 28. 28 com 6. 34. Então, olha, de forma geral, eu tenho 343 possibilidades. Só que, dessas possibilidades aqui,
eu tenho que tirar dos 3 distintos, porque o que ele quer é pelo menos 2 iguais. Tem que ter ou 2 iguais ou os 3 iguais, no número. Então eu vou tirar a possibilidade dos 3 serem distintos. Então aqui, ó, possibilidade dos 3 serem distintos, eu vou calcular aqui, ó, certo? Dos 3 serem distintos. Pessoal, quando que nós temos 3 números distintos? Aqui eu vou ter 7 possibilidades, no começo. Só que como eu estou calculando a possibilidade dos 3 serem distintos, aqui só tenho 6. Por quê? O número que foi colocado aqui na primeira possibilidade, eu não posso repeti-lo aqui na segunda. Então só tenho 6. E aqui só tem 5 possibilidades. Por que só 5? Porque o número que eu utilizei na primeira e o número que eu utilizei na segunda, ou seja, 2 números, né? Um para a primeira e um para a segunda, eu não posso colocá-lo aqui. Como ao todo eu tenho 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então aqui só sobram 5 possibilidades. Isso daqui são as possibilidades, dos 3 serem distintos. Tá? Ou seja, não tem repetição, tá vendo? Aqui qualquer um dos 7, aqui menos o que foi colocado aqui, né? Então qualquer um dos 6 restantes, e aqui qualquer um dos 5 restantes, ou seja, menos o que foi colocado na primeira posição e na segunda posição. Beleza? 6 vezes 5, 30. 3 vezes 7, 21. Isso dá 210. Então, o que nós temos aqui é 210 números com algarismos distintos. E a gente tem 343 no geral. Com pelo menos 2 iguais, basta a gente pegar o geral e subtrair o que a gente tem de distintos. Então, aqui só tira 0 de 3, sobra 3. Tira 1 de 4, sobra 3. Tira 2 de 3, sobra 1. Então, quanto que a gente tem? 133 possibilidades. Certo? 133 possibilidades. Pessoal, 133 possibilidades para pelo menos 2 iguais é o que a gente tem aqui na alternativa B de Brasil. Porque o que ele diz? É mais de 130 e menos de 135. Ou seja, 133. Beleza? Essa questãozinha aí já meio complicadinha, porque aqui ele quer que pelo menos 2 números sejam iguais. Aí o que eu fiz? Calculei o geral, independente se tem números iguais ou não, deu 343. E aí eu calculei dos 3 números serem distintos, né? Os 3 distintos. E aí eu peguei o geral, né, menos a quantidade de números distintos, sobrou o que tem pelo menos 2 iguais. Por quê? Porque isso aqui dá o 100%, né? Ou pelo menos 2 são iguais, ou os 3 são distintos. Essa é a lógica, né? O raciocínio da questão está aqui, na verdade, né? Ou pelo menos 2 são iguais, 2 ou 3 números iguais, né? Ou os 3 são distintos, tá? Porque o número são com 3 algarismos, beleza? Mas, pessoal, qualquer dúvida, deixe aí um comentário aí dizendo o que você não entendeu, que de repente eu volto a explicar isso daqui de uma outra forma, mas se você não entendeu essa forma que eu estou explicando, beleza? Mas deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A questão número 3, pessoal. Para uma competição de canoagem em duplas, aqui já é uma informação importante, né? Um clube dispõe de 15 atletas, são 15 atletas, e o técnico deve escolher uma dupla, né? Ele vai escolher uma dupla formada pelos atletas do clube, né, para participar da competição. Quantas opções de duplas distintas o técnico tem à sua disposição? Pessoal, essa questão aqui já é uma questão que é de combinação. Por que é combinação, né? Isso aqui é combinação. Ó, isso aqui é combinação. Qual é a diferença da combinação para o arranjo? Na combinação, a ordem
dos elementos não é importante. Certo? A ordem dos elementos não é importante. Por exemplo, se você pegar o atleta 1 e o atleta 2 na dupla, essa dupla aqui, atleta 1 e atleta 2 e atleta 2 e atleta 1, é a mesma dupla, certo? É a mesma dupla. Então, a gente não pode contar esse segundo elemento aqui, né? A gente não pode contar, a gente tem que excluir esse segundo elemento. Por quê? Porque é a mesma dupla. Então, quando a ordem dos elementos não for importante, né? A ordem dos elementos não é importante, é combinação. A ordem dos elementos é importante, aí é arranjo. Beleza? E a gente tem duas formas de resolver essa questão aqui, pessoal. A fórmula da combinação, que é aqui combinação de, como são 15 atletas, não? Combinação de 15, 2 a 2. Eu vou dizer como que calcula isso. Inclusive, eu vou colocar a fórmula da combinação aqui, ó. Combinação de N R a R, agrupados R a R. O R é o 2, o N é o total. Combinação de 15 agrupados 2 a 2, formados 2 a 2. Essa fórmula geral aqui, pessoal, ela é assim, ó. N fatorial dividido pelo R fatorial. E é esse R fatorial aqui que desconta essas repetições aqui que não podem ser contadas. R fatorial dividido por N menos R fatorial. Essa é a formulazinha, certo? Nós vamos resolver aqui utilizando a fórmula. Só que tem um outro procedimento, tem um método aqui que ele é mais simples, que consiste no seguinte, ó. Como você vai formar dupla, então você vai colocar aqui 2 tracinhos. Essa técnica aqui, esse método, você vai entender quando nós fizermos aqui pela fórmula, você vai entender. Mas o método aqui consiste em quê? Primeiro você tem que identificar se a ordem dos elementos é importante ou não. No caso aqui a gente identificou que a ordem dos elementos, a ordem não é importante, portanto é combinação. Então sempre que você tiver que descontar elementos, né, você vai ter que descontar elementos, você sempre vai dividir aqui, ó. E você vai sempre dividir pela quantidade de casinhas. Se você tiver aqui 3 traços, vai ser 3, 2, 1. Se você tiver aqui 4 traços, você vai dividir por 4, 3, 2 e 1. Você sempre vai fazer isso, né? Digamos, ó, você tem aqui 4 traços. No nosso caso ali são só 2. Como que ficaria a divisão? 4, 3, 2 e 1. Você começa com o número exatamente da quantidade de traços, certo? Se forem 2 traços, pode observar que eu comecei com o 2 aqui, ó. E o numerador, como são 15 atletas, então aqui, ó, na dupla pode ter qualquer um dos 15. E aqui, qualquer um dos 14 restantes. Certo? Eu posso simplificar isso daqui, e o ideal é que você sempre adquira esse hábito de simplificar, que dá por 2 e dá 7. Não, dá 7 aqui. E aqui dá por 2 e dá 1. Beleza? Então, o que nós temos aqui? O denominador ficou 1 vezes 1 e aqui ficou 15 vezes 7. Né? Então, o total de possibilidades aqui dá 70 mais 35. 105, né? 10 vezes 7, 70. Mais metade de 70, né? Porque 5 vezes 7, 35. 70 mais 35, 105. Então, o que nós temos aqui é a alternativa B de Brasil. Quantas possibilidades a gente tem? Mais de 100 e menos de 110, 105.
certo? Alternativa B também. Isso aqui sem utilizar a fórmula. Isso aqui é o método que a gente extrai esse método da fórmula. Então, é só você lembrar o seguinte. A ordem não é importante. Beleza, então eu tenho que descontar as repetições. O que desconta? É essa divisão aqui que desconta. Certo? Porque aqui você vai multiplicar você vai multiplicar esses valores aqui, né? Então, quando esse valor dividindo aqui é o que desconta. E pela combinação, vamos lá. Combinação de 15 2 a 2. Como a gente faria isso? Olha só. 15 fatorial, que é o n fatorial. O 2 fatorial aqui. Vezes n menos r fatorial. 15 menos 2, 13 fatorial. Já coloquei aqui, já subtraí, viu, pessoal? Direto, ó. 15 menos 2, 13 fatorial. Olha só. O que eu vou fazer com o numerador? 15 vezes 14 vezes 13. O que é 15 fatorial? É o 15, começa o produto aqui no 15 e vai até o 1, né? Mas só que eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu já tenho um 13 fatorial no denominador, e fatorial com fatorial, se eles forem iguaizinhos, eu posso cancelar. E o 2 fatorial eu vou desenvolver, ó, 2 vezes 1. Agora eu vou cancelar aqui. Eu vou cancelar o 13 fatorial do numerador com o 13 fatorial do denominador. Pessoal, olha só o que aconteceu. O que sobrou? 15 vezes 14, 2 vezes 1. Olha aqui, ó. 15 vezes 14, 2 vezes 1. Tá vendo? Quando você utiliza a fórmula, o que sobra é exatamente o que a gente utilizou ali no método, né? Aquele método ali mais simplificado. Beleza? E isso daqui, ó. 15 vezes 14 dividido por 2 vezes 1. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz ali, né? Simplificar. E você vai chegar à conclusão que isso daqui dá 105. Ok, galera? Então você pode utilizar tanto a fórmula como esse método aqui, essa técnica, que ela é mais eficiente. Não requer que você fique memorizando fórmula. E a gente sempre tem que buscar utilizar bem o raciocínio lógico e sempre utilizar esses métodos que simplificam as soluções das questões. Tá certo? Vamos fechar então essa videoaula, né, essa aula aqui com essa questão número 4 aqui. Olha só, o que nós temos aqui nessa questão número 4? 9 pessoas. Então aqui a gente já tem uma informação, aqui tem 9 pessoas aí. Entre elas, João e Maria precisam formar uma comissão composta por 4 membros. Então, na comissão tem 4 membros. Tá? Escolhidos entre os 9. Tá? Então, são 4 membros aqui escolhidos entre os 9. A comissão formada não pode conter João e Maria simultaneamente, ou seja, os dois juntos, jamais. Certo? Obedecendo a estes critérios, quantas comissões distintas são possíveis formar? Aqui também, pessoal, é combinação. Certo? Por que é combinação? Porque aqui, ó, se você pegar duas pessoas, se você pegar duas pessoas, por exemplo, pessoa 1 e pessoa 2 na comissão, ou tem mais, né? Pessoa 1, pessoa 2, e pessoa 3 e pessoa 4. São 4 pessoas, né? Se você fizer isso aqui, ó, trocar, por exemplo, pessoa 1 e pessoa 2 e pessoa 4 e pessoa 1, você pode observar que são as mesmas pessoas na comissão. Então, a ordem dos elementos não é importante. Não importa a ordem. Ou seja, essa primeira ordem aqui, ou essa segunda que eu coloquei, é a mesma comissão. Então, isso tem que ser eliminado. Certo? Isso daí tem que ser eliminado.
Então, por isso que aqui é combinação. Não, essa daqui não pode ser contada, porque é a mesma coisa da anterior. Certo? Então, a gente já identificou que é combinação. Sempre no problema, você tem que identificar se é combinação ou se é arranjo. Eu já vi que é combinação. Agora, vamos ver o que ele quer. Ele quer formar grupos com 4 pessoas, certo? Ele quer formar grupos com 4 pessoas. Fiz 4 traços. Só que, pessoal, ele quer aqui o seguinte, né? João e Maria não podem estar simultaneamente nos grupos, certo? Mas aí a gente tem duas possibilidades aqui, ó. João e Maria estão juntos, tá? Estão juntos na comissão. Ou os dois não estão, tá? Ou João e Maria não estão juntos. Certo? Essa é a lógica que a gente tem. Ou João e Maria estão juntos ou eles não estão, né? Na mesma comissão. Percebe que isso é o todo, né? Ou eles estão ou não estão. Tá? Os dois estão juntos. Ou os dois não estão juntos, ou seja, só está um ou nenhum. Tá? Então, ou os dois estão juntos na comissão, ou os dois não estão juntos. Os dois estarem juntos, é óbvio, né? Os dois estão lá na comissão. Agora, os dois não estarem juntos, o que significa? Ou só tem um na comissão, ou tem nenhum. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos fazer o cálculo 2 vezes. Primeiro, olha, eu vou calcular geral todas as possíveis comissões. Certo? Vou calcular geral todas as possíveis comissões. Com os dois juntos ou quando os dois não estão juntos. Então, primeiro aqui eu vou calcular geral. Ó, geral. Pessoal, como são 9 pessoas, então aqui na comissão pode ter o quê? Qualquer um dos 9, qualquer um dos 8 restantes, qualquer um dos 7 restantes, qualquer um dos 6 restantes. Como a ordem aqui a ordem não importa, é combinação, né? Então eu tenho que dividir, ó. Lembra que eu falei para vocês dos traços, né? 4, 3, 2, 1. Por que 4, 3, 2, 1? Porque são 4 traços. Você sempre vai obedecer isso aqui. Eu não vou calcular essa questão utilizando a fórmula, mas se você quiser testar depois, não. Se você quiser testar depois, essa parte aqui do geral, você teria que calcular aqui, ó, combinação de 9, 2 a 2. Certo? Mas eu não vou calcular pela fórmula, certo? Mas você pode calcular. Pessoal, olha só. Vou simplificar aqui. E é bom que você adquira esse hábito de simplificar. Olha aqui. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Já cancelei, tá vendo? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Aqui. Dá por 4 e dá 1. E aqui o 8 dá por 4 e dá 2. Então, pessoal, este valor aqui, 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2, 126. Ou seja, formar comissões com 2 pessoas, independente se João e Maria estão juntos ou não, a gente tem um total de 126. Beleza? Mas cuidado! Você não vai achar que é esse item C aqui, não. Tá? Não é. Vamos ver agora aqui, ó. Agora, pessoal, o que eu quero é que João e Maria não estão juntos. Eu vou calcular aqui qual é a possibilidade deles estarem juntos. Certo? Deles estarem juntos. Olha só, galera. Se João e Maria estão juntos para formar a comissão, eu só tenho mais 2 vagas, certo?
porque são 4, então eu só tenho mais 2 vagas. Então, para eu calcular aqui que a chance de João e Maria estarem juntos, isso daqui é combinação de 7. Por que 7, Wilson? Porque João e Maria já estão fora, eles já estão no grupo. Já estão pré-selecionados no grupo. Então, é combinação de 7. Ah, pessoal, desculpa, eu escrevi errado aqui. Aqui não é combinação de 9, 2 a 2. É combinação de 9, corrigindo aqui, 4 a 4, porque eu vou escolher 4, certo? Aqui sim é combinação dos 7 restantes, porque João e Maria estão fora, para 2 vagas. Ok? Desculpa, eu escrevi errado aqui, ó, só corrigindo aí, ó. Ok? Corrigindo. É uma combinação de 9, 4 a 4. Até mesmo porque aqui são 4 traços do denominador, só pode ser 4 aqui. E aqui é combinação de 7, 2 a 2. Então aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar somente 2 traços. E aqui eu vou dividir por 2 e por 1. Pessoal, qualquer um dos 7 escolhidos aqui e aqui qualquer um dos 6 restantes. Certo? Qualquer um dos 7 escolhidos aqui, que aqui qualquer um dos 6. Isso daqui, olha, 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, isso dá 21. Certo? 21. Bem, se João e Maria juntos, né, na comissão, eu tenho 21 possibilidades. Por que 21? Porque eu só vou poder escolher os outros 2 da comissão. Tá? Só vou poder escolher os outros 2. E a escolha dos outros 2 só tem 21 possibilidades. Tá? Dentre os 7. Por que 7? Porque está dizendo que João e Maria estão dentro desse grupo aqui das 9 pessoas, certo? Então só tem 21. Então qual é o número de chance de que João e Maria não estão juntos? O total geral, opa, aqui é 126, menos 21, certo? Menos 21. Tira 1 de 6, sobra 5. Tira 2 de 2, sobra nada. E aqui sobrou 1. Então, pessoal, quantas possibilidades a gente tem? 105. 105 é menos do que 110. Alternativa A. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe um like aí no vídeo. Ative as notificações aí, ative o sininho para receber as notificações, né, dos próximos vídeos. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários. Essa parte de análise combinatória não é uma parte fácil, né, que costuma aparecer em provas de concurso. Embora as técnicas são fáceis, né, mas a interpretação do problema é que às vezes dificulta, ok? Deixa aí nos comentários se tiver alguma questão aí de análise combinatória que vocês queiram que eu resolva, é só colocar aí nos comentários. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E, pessoal, bons estudos a todos aí. Até a próxima aula.